Man, podemos ficar sentados. Hein? Vale a pena fazer parte de uma celebração destas. Faz ou não faz? E alegrarmos-nos com aqueles que se alegram, não é? Mas para a gente se poder alegrar com os que se alegram, também temos que passar por aqueles momentos em que choramos com os que choram. É ou não é? Senão depois, quando vêm as alegrias, eles não querem estar ao pé de nós. Ok, é por isso que nós gostamos de estar juntos nos bons e nos maus momentos, nos agradáveis, nos desagradáveis, porque é assim que temos aprendido com Cristo, é ou não é? Como dizia o Samuel, grande pregador desta manhã, o filhote deles. Muito bem. Nós estamos numa altura em que faltam pouco mais de 3 semanas para celebrarmos os 500 anos, desde que Lutero pregou as suas 95 teses nas portas daquela igreja castelo lá em Wittenberg, ou seja lá como for que se diga este nome. Esta é uma data que vem sendo celebrada por todo o mundo, porque o impacto daquilo que nasceu naquele momento transformou a nossa sociedade, transformou o nosso mundo. E como nós já ouvimos nesta semana, na quarta-feira aqui, pelo nosso pastor António Gonçalves, ao longo do tempo várias reformas se fizeram necessárias, tanto na igreja fundada por Jesus Cristo, como mesmo antes, quando Deus começou por levantar para si um povo, o povo de Israel. E hoje eu gostava de considerar convosco uma delas, uma reforma de mentalidade, para que coubessem na igreja as pessoas que Deus tinha em mente acrescentar. Sabem, Deus nunca fez acessão de pessoas. Às vezes nós pomos assim a pensar, isso não é bem assim, porque Deus escolheu um povo e deixou os outros todos de fora. É ou não é? Mas eu vou-vos mostrar que não é bem assim. No princípio, Deus escolheu Adão e Eva. Simplesmente, sabem porquê? Eram os únicos que ele podia escolher. Ele já escolheu todos, não é? Eram as pessoas que ele tinha criado e a partir das quais todos os seres humanos descenderiam. E dos seus descendentes, ou de facto uma linhagem mais próxima de Deus. Não porque Deus os escolheu a eles, mas porque eles escolheram a Deus. E escolheram viver de acordo com a revelação que eles tinham de Deus. Enquanto que os seus irmãos escolheram viver a vida conforme parecia bem aos seus próprios olhos. O próprio Abraão, antes de ser o pai da fé, era um pagão como todos os outros que o rodeavam. Só que Deus chamou e escolheu, porquê? Porque ele escolheu ouvir e segui-lo também. O povo escolhido de Deus não é por isso mais especial que os restantes. O que torna especial e o diferencia dos outros povos não é alguma particularidade rássica que o superioriza, mas sim o facto de escolherem Deus, de viverem de acordo com os parâmetros que Deus estabeleceu, e sim o facto de Deus habitar no nosso meio torna-nos especiais. Mas o ser humano não é assim no acolher do outro como Deus o é. Porque fragmentados pelo pecado, sempre vamos cair ao final de algum tempo em alguma das armadilhas do pecado. Segregando quem não for da nossa linhagem, quem não for da nossa tribo, quem não for do nosso povo ou país, quem não for do nosso sexo, quem não for da nossa cor de pele, quem não for da nossa cor partidária ou política. Em suma, segregamos quem não for dos nossos. E com todas estas interseções, apesar de estarmos cada vez mais rodeados de outros seres humanos, ficamos cada vez mais sós. E isto ao contrário dos planos de Deus, que deseja reunir numa só família, a sua família, gentes de todas as tribos e raças, povos, línguas e nações, pois só assim a sua família é um bom reflexo de quem ele é. Como lemos em Apocalipse 7, 9 a 10.
Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas. Também quando Jesus esteve entre nós na forma humana, ele não vinha criar uma nova religião ou um novo segmento do monoteísmo. Ele vinha reformar um judaísmo no qual nem ele cabia, nem cabiam aqueles que Deus queria acrescentar ao seu povo. Como partilhou connosco na quarta-feira o pastor António Gonçalves, ele primeiro limpou o templo e depois adorou. Podem ler o relato disto lá em João 2, a reforma que Jesus iniciou ali naquele lugar. Vamos agora abrir em Atos no capítulo 10, onde vamos encontrar o texto sobre o qual nós vamos meditar nesta manhã. Ver como Deus abriu caminho para a igreja e incluiu pessoas que não cabiam nela. Morava em Cesareia, verso 1, Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte romana, da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ora, nesta leitura, nós percebemos claramente que Cornélio, que era um gentio, ainda por cima pertencia ao exército que ocupava Israel, e tinha um cargo de liderança, porque sendo centurião, tinha cerca de 100 homens na sua guarnição. Ele era desejado por Deus na sua família. De tal forma que Deus lhe envia um anjo que lhe aparece numa visão e o informa do que precisa de fazer para que tal se torne possível. E já agora, o que é que era preciso para que Cornélio pudesse entrar na família de Deus? É aqui que vocês participam, ok? O que é que eles precisavam? Eles precisavam de escutar e responder ao Evangelho, que inclui a parte de ouvir a palavra de Deus e a parte de serem batizados, não é? E para tal ele precisava de alguém que partilhasse com ele o Evangelho. E Deus sabia bem quem queria usar neste processo. Ora, no seu sentido de humor habitual, Deus queria usar um dos seus filhos bem preconceituosos, mas que já tinha aprendido umas lições e estava prestes a aprender a que lhe faltava. Vamos ver como? Vamos continuar a nossa leitura lá no capítulo 10, agora a partir do verso 8 até ao 16. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta a fim de orar. O eirado era um terraçozinho que ficava na parte de cima da casa, onde eles punham a secar os cereais e onde as mulheres punham a estender roupa. Esta parte já estou a inventar, ok? Muito bem. Estando com fome, quis comer. Não é assim connosco também? Pedro era um homem normal. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Estão a ver?
como aquele cestinho que a cegonha traz, onde traz os bebés, essas coisas. Vocês sabem que as minhas ilustrações vão sempre parar ao mesmo agora. Contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Para as pessoas que não estão tão familiarizadas com a cultura hebraica e com a comida kosher, não é? Há uma série de regras sociais e cerimoniais e higiênicas e que tais que os hebreus tinham, que os impediam de comer uma série de alimentos, porque eram considerados animais impróprios para o consumo humano, ou partes de animais impróprias, porque, por exemplo, eles não podiam comer o sangue, eles não podiam cozinhar com sangue e essas coisas todas, e havia uma série de animais que eram considerados imundos para a parte alimentar. Por exemplo, faziam parte dessa lista o porco, faziam parte os répteis, uma série de aves. Havia outras que não, que eram viáveis, mas havia muitas que não eram. Então, continuando, Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. É neste sentido que ele disse isto. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ora, cá estou eu. Nesta leitura, percebemos claramente que Pedro, que era um apóstolo de Jesus, que tinha andado com Jesus por mais de 3 anos, e visto e percebido como o coração de Jesus se derretia perante as pessoas com todo o tipo de estigmas, mas quebrantadas e humildes diante dele, continuava a chamar impuro e comum ao que Deus já tinha purificado e tornado especial e digno de si. Vemos também Pedro abalado pela experiência que acabava de ter, a reagir com abertura diante daqueles que o procuravam, coisa que não era habitual para alguém que vivia normalmente tão entrincheirado nas suas verdades e preconceitos. Vamos ler agora de 17 a 22. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Hein? Eles estavam à porta, Pedro estava do lado de fora da casa, estava a ouvir, mas eram gentios, até deviam ter aquele sotaque e tudo de gentios. Hein? Por isso Pedro não estava nem aí para eles, porque os judeus não respondiam aos gentios. Só que o Espírito, então o que é que disse a Pedro? Estão aí 2 homens que te procuram, caso ainda não tenhas notado, não é? Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando. Hein? Estão a ver como Deus sabe de que é que Pedro é feito e de que é que nós somos feitos? Porque eu os enviei. Ora, perante isto, Pedro vai-se rendendo. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que vieste? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Ora. E agora, vamos ler de seguida também os próximos 11 versos, onde vemos também Pedro em crise, a quebrar as regras e protocolos a que estava socialmente obrigado, convidando aqueles gentios a entrar em casa de quem o hospedava. Pedro, pois, convidou-os a entrar e hospedou-os. E no dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos irmãos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar,
lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um homem judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? E respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro. Acho que já estou a ler. Não, ainda estou bem. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. Pedro fez o que Deus lhe pediu. Deus fez o que só ele podia fazer. Reconciliou num só 2 mundos que com dificuldade se tocavam. E selou, como vamos ver de seguida, pelo batismo com o Espírito Santo, os gentios como aceitos na sua família de redimidos pelo sangue de Jesus. Vamos ler aqui estes 3 versículos. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com ele por alguns dias. Ora, o que conduziu a que Pedro, isto que nós vimos de Deus derramar o Espírito Santo sobre os gentios, conduziu Pedro a pôr também o seu selo de aceitação e de aprovação, validando também os gentios como pertencentes à família da fé, aceitos pelo batismo. E tudo isto põe Pedro numa tensão diante dos seus pares. Mas aquilo que Deus usa para nos mudar a nós e a nossa visão das coisas também é capaz de mudar a visão dos outros.
que não queiram deliberadamente usar a sua liberdade para resistir a Deus. Vamos ler só os primeiros 3 versículos de Atos 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, o sentaram no banco dos réus, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, blá blá blá, e depois reproduz-lhes aquilo que nós já vimos. E então, contra factos, não há argumentos. Na história da igreja e na nossa história pessoal, por vezes chegamos a momentos onde temos que proceder a mudanças. Deus sempre quis um povo e uma igreja transformados e em transformação. Ou nas palavras da Reforma, um povo, uma igreja reformada e em reforma. Às vezes as mudanças têm a ver com a forma como vemos as coisas. São então uma mudança de lentes, cabendo aqui mudar algumas das verdades fundamentais para nós, que no entretanto se mostraram não tão verdadeiras assim. Falo do nosso ceticismo, dos nossos preconceitos. É aqui que nos cabe citar Romanos 12, 1 e 2, onde Paulo nos exortava e nos exorta ainda hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa forma de pensar, da vossa forma de olhar para as coisas, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outras vezes, as mudanças são ao nível dos hábitos. Há coisas que nos sabem bem, mas que rebentam connosco. E rebentam com tudo aquilo que construímos. Falamos agora de quê? Falamos de vícios, de rotinas que nos põem em perigo, de formas de administração kamikaze, que às vezes temos. Mas ainda há outras mudanças. Há outras mudanças que têm a ver com a pureza. Há coisas boas, mas que, no contexto errado, deixam de ser assim tão boas e podem tornar-se mesmo más, com repercussões péssimas. Todos estes momentos em que nós nos entregamos a estas mudanças são momentos de reforma. E a minha pergunta é esta: queres buscar a tua hoje? Por isso quero-vos deixar umas palavras de desafio. E perante estas palavras vocês podem reagir com indiferença ou com entrega, com humildade ou com dureza de coração. É a nossa decisão, é a nossa escolha, é a nossa transformação, ou é nós ficarmos na mesma? Por isso aqui vai o convite. Deixa o teu ceticismo e abraça a fé no Deus que te ama e que anda no teu encalço sem te perseguir. Faz de Jesus o teu Salvador e submete-te a Ele. Deixa os teus preconceitos e as tuas verdades feitas e abraça as verdades firmes e eternas de Deus, que te vão conduzir a crises num momento inicial, como vimos que conduziram a Pedro, mas que te vão conduzir a uma liberdade que não sabes ser possível no momento seguinte. Deixa Deus libertar-te das mentiras de que és escravo. Deixa os teus vícios e hábitos com o seu pesado jugo e pesados fardos
e toma sobre ti o jugo de Jesus, que é suave, e carrega apenas os fardos que Ele põe sobre ti, que Ele diz serem leves. Deixa Jesus ser o teu guia e o teu mestre. Deixa a tua impureza e abraça o novo começo que Jesus comprou para ti com o seu sangue. Consagra-te a Ele e torna-te sagrado para Ele, dedicado a Ele, como já foste desafiado mais do que uma vez nesta manhã. E não tenhas medo do que vais perder, porque vais ganhar muito mais. Quem são os corajosos que vão reformar-se hoje? Quem são os bravos que pela fé abraçam hoje o Evangelho, as boas notícias de que a vida pode e vai mudar pela presença de Deus na tua vida agora? Desafio que é desafio exige uma resposta. Então, perante estes desafios, aqueles que se sentiram desafiados e que querem responder ao desafio, fiquem de pé no vosso lugar, demonstrando a vossa determinação de terem um encontro com este Jesus que muda a nossa história, que a rasga ao meio, e recebam um toque dele, que vai mudar a vossa visão, que vai mudar o vosso rumo. Vamos lá. É a vossa oportunidade. Porque eu, quando preparei esta mensagem, já respondi. Eu estou de pé, como vocês veem. Será que temos poucas pessoas que precisam de ser desafiadas por Deus? Será que temos poucos entre nós que precisam de experimentar uma mudança que os traga de volta àquele caminho que Jesus abriu com os seus passos e que abriu definitivamente para nós, com a sua carne moída, com o seu sangue vertido? Deus, nós estamos na tua presença, Deus. Estamos a responder, Deus, ao desafio da tua palavra. Gratos, porque sempre desafiaste o teu povo a retomar os teus caminhos, depois de ter andado perdido na sua vã maneira de viver. E é assim que nós chegamos diante de ti, Deus. Cheios de tantas experiências, de tantos caminhos trilhados, nem todos eles bons, feridos e massacrados por vezes, por caminhos cheios de espinhos, cheios de dor e de sofrimento. Tanto desse sofrimento desnecessário, Pai, mas que faz parte da nossa história e agora temos que lidar com ele. Tanto desse sofrimento pelo qual te responsabilizamos, não percebendo nós tantas vezes que fomos nós a abrir a porta para o sofrimento entrar ou foram outros que, usando a sua liberdade para interferir na nossa vida, e que tu não estavas nisso, mas tu estavas connosco nesse processo. Nesta manhã estamos aqui para consagrarmos a nossa vida a ti, Deus. Estamos aqui, Pai, para te dizer que queremos deixar o nosso ceticismo, a nossa resistência em crer nas tuas palavras e na tua bondade, a nossa resistência em crer que tu estás connosco mesmo no meio da nossa dor. Queremos também abandonar, Deus, os nossos preconceitos e as nossas verdades fracas, Deus, para abraçar as tuas verdades eternas e fortes que permaneceram ontem, permanecem hoje e permanecerão eternamente, Deus. Estamos aqui também, Pai, para te apresentar, se calhar, pela 100ª vez, Deus, os nossos vícios, Pai, os nossos dramas, aquelas coisas a que nós nos submetemos passivamente quando devíamos resistir-lhes até à última gota do nosso sangue, Deus. Mas, inspirados na Tua Palavra, estamos aqui de novo, Deus, a apresentar-nos diante de Ti, pedindo-Te perdão pelas nossas loucuras, Deus, e pedindo mais uma vez, perdoa, limpa e resgata-nos, Deus. Salva-nos, Deus.
Deus, e firma os nossos pés sobre a rocha, Deus, para que os nossos pés não vacilem na próxima oportunidade, nem nas que se seguem, Deus. Ó Deus, e estamos aqui também para deixar a nossa impureza, seja por palavras, seja por murmurações, seja por suspeitas, seja por atos, seja por experiências que buscamos, que nos enchem os sentidos e que nos esvaziam a alma e o espírito. Pai, queremos deixar tudo isso, Deus, aqui no teu altar, Pai, clamando, Deus, para que o teu sangue cubra toda essa loucura, toda essa imundície, toda essa impiedade, todo esse pecado, Deus. Porque queremos erguer-nos e levantar-nos como estamos de pé agora, limpos, resgatados, renovados, comprados de volta pelo teu precioso sangue que define o nosso valor enquanto pessoas, Deus. Valor esse que não queremos desprezar, Pai, voltando ao mesmo, voltando às mesmas loucuras, aos mesmos atos, Pai. Clamamos, Pai, no nome de Jesus, Deus, sabendo, Pai, que a nossa luta, Pai, não é contra ninguém, Pai, de carne e de sangue, Pai, mas é contra coisas que acabamos por sentir dentro de nós, estimuladas por seres que não vemos, Pai, mas que são nossos inimigos e teus inimigos, os quais queremos vencer no nome de Jesus. Revestidos de toda a tua armadura, de todos os teus recursos, Pai. Nós sabemos, Pai, que dedicados e consagrados a Ti, nós somos mais do que vencedores. Nós vamos superar todos esses obstáculos. E por isso, estamos de pé diante de Ti nesta manhã, para afirmar a Tua grandeza, a nossa submissão e a nossa determinação em abraçar o Teu projeto para nós, Deus. Glorifica, Pai, o Teu nome na nossa vida, Deus. E ajuda-nos a cooperar contigo na reforma, Pai, desta nossa vida, Deus, e na reforma da nossa igreja, Pai, e na reforma da nossa sociedade, Pai. Até onde nos quiser levar o Teu Espírito e tem-nos levado até tão longe. Oramos, Pai, gratos, Deus, por serem firmes as Tuas promessas. Deus, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Quero agradecer a todas as pessoas sensíveis ao Espírito de Deus pela decisão que vocês tomaram. Vamos orar uns pelos outros para que mais do que uma decisão hoje aqui, seja uma decisão hoje, aqui, lá fora e amanhã e todos os dias que se seguem. Porque é assim que se constrói uma vida a sério, é ou não é? Para todos os outros, fiquem a orar por nós. Se vocês precisarem, estamos aqui também para vocês, para criar um novo momento destes. Entretanto, há outros momentos especiais.